Paz e graça, amados. Estamos de volta com o nosso 17º dia de leitura. Hoje concluindo o capítulo 6 com o tema A Recusa de se Lembrar. Sou o pastor Patrick Ribeiro e você está lendo comigo o livro O Silêncio de Adão, do pastor Larry E. Clapper. Quase todos os homens são conhecidos por seu silêncio. Os filhos raramente aprendem com o passado do pai, suas experiências, seus fracassos, suas lutas com a fé. Em vez de passar algo adiante para os filhos, o homem permanece em silêncio. Age como se não tivesse memória. Por quê? Pense nos dois homens que descrevi no início deste capítulo. De que maneira a ideia do homem como aquele que lembra se relaciona com a luta com o pecado sexual ou com qualquer outro pecado. Pense nisso. O homem que entrou na livraria exclusiva para adultos teve de tirar da cabeça tudo o que era importante para ele. Não conseguiu aproveitar aqueles prazeres pecaminosos enquanto pensava na esposa, nos filhos e no ministério. Naqueles momentos, embora breves, ele teve também de tirar Deus da cabeça para levar adiante suas próprias escolhas pecaminosas. Reflita sobre um tempo em que você se pôs em movimento de propósito, física ou mentalmente, em direção ao que você sabia que era errado. Naquele momento, como era o seu relacionamento com Deus? Era íntimo? Você estava gostando da intimidade que tinha com Ele? Claro que não. Se Deus estivesse presente, você não teria dado continuidade à escolha pecaminosa. Esta é a natureza da idolatria, a busca por algo, não Deus, para satisfazer desejos pessoais. As escolhas pecaminosas exigem que Deus seja esquecido. Nesse sentido, esquecer é mais que não saber onde deixamos a chave do carro. É uma escolha ativa e proposital, uma recusa de lembrar. O apóstolo Paulo pinta um quadro de cores vivas do que aconteceu quando os homens trocaram a glória de Deus imortal por imagens, ídolos, feitos segundo as semelhanças do homem mortal. Romanos 1:23. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Versos 24, parte A. O versículo 28 é especialmente digno de nossa atenção. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Essas pessoas se esqueceram de Deus. O resultado foi um pecado grave. Embora conhecessem a verdade sobre Deus, os homens e as mulheres chegaram a um ponto no qual não viam nenhum valor em guardar aquela verdade em primeiro lugar na mente. Criaram deuses previsíveis, deuses que não interferem em suas escolhas pecaminosas. O que o homem está fazendo quando entra em uma livraria ou cria fantasias? O que acontece quando ele precisa estar no controle e exige que os outros pensem como ele? Qual é o motivo de um homem quando sua maior paixão é que todos gostem dele? Em cada uma dessas situações, a raiz do problema está em não acreditar que Deus é suficiente. A maneira como eu vivo não está funcionando. Deus não está me tratando da maneira que mereço. A vida não parece boa. Quero algo ou alguém que me faça sentir bem ou que me coloque no controle. Confiar em Deus não é estar produzindo os resultados que desejo. Portanto, preciso deixá-lo de lado. Preciso esquecer Deus por uns tempos e substituí-lo por algo mais prazeroso.
Nós, homens, chegamos a esse ponto de maneira muito natural. Adão, antes da queda, tinha algo a lembrar. Conhecia muito sobre o caráter de Deus por ter testemunhado a obra criadora de Deus e por suas conversas com ele. Adão sabia o que Deus o incumbiria de fazer, o que Deus lhe proporcionara e quais eram os seus limites. Contudo, já vimos que Adão não agiu de acordo com o que ele sabia de ser verdadeiro. Quando a serpente tentou Eva, Adão não disse nada. Sua memória falhou. Para ser mais preciso, ele se recusou a lembrar. Estaria eu sugerindo que os homens devem estabelecer um tempo para contar histórias para todas as noites para a família? Que todas as vezes em que é tentado, o homem deve citar passagens bíblicas que narram as obras de Deus? Essas coisas ajudam realmente? Talvez. Elas, porém, podem apenas colocar mais pressão sobre um homem para que ele tome a decisão certa. Há necessidade de algo mais. Mudar o coração. Se os homens não enfrentarem sinceramente seu prazer obstinado em esquecer o seu compromisso com paixões mais fortes que seu anseio por Deus, a mudança duradoura jamais ocorrerá. O chamado a lembrar. Quando eu era um jovem cristão, não conseguia acreditar que um grupo de pessoas que testemunhou a divisão do Mar Vermelho pudesse esquecer o que Deus havia feito e tivesse voltado a adorar falsos deuses. Logo após a milagrosa libertação das mãos dos egípcios, os israelitas voltaram a pecar. A Bíblia relata dezenas de incidentes na história de Israel quando o povo conhecia a bondade de Deus, mas continuava a buscar outros caminhos para a vida. Essas histórias me surpreendiam, mas hoje, quando enfrento as realidades da minha vida, não me surpreendo mais. Sou um homem que crê, um homem que vê a mão de Deus trabalhando poderosamente em minha vida. No entanto, às vezes ainda busco algo além de Deus para me proporcionar satisfação e realização. E, ao fazer isso, deixo de me lembrar do que é verdadeiro. Após 3 anos, o tempo de Jesus com seus discípulos estava chegando ao fim. E certa noite, Jesus os reuniu para a ceia da Páscoa. Aquele grupo de homens estivera com ele, vira seus milagres com os próprios olhos e, em breve, testemunharia sua morte e ressurreição. Jesus lhes disse: façam isso em memória de mim. Certamente, dentre todas as pessoas, eles não precisavam de um símbolo que os ajudassem a se lembrar de Cristo. Depois de tudo o que havia presenciado e ouvido, como poderiam esquecer? No entanto, Jesus conhecia aqueles homens da mesma forma que nos conhece, e conhecia a inclinação deles para esquecer. Pense na discussão irrelevante registrada em Lucas 22, 24, que ocorreu momentos após Jesus ter predito sua morte. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Mesmo antes da partida de Jesus, eles já haviam esquecido o que ele dissera. Já estavam se afastando da vida para a qual Jesus os chamara. Os 2 homens descritos no início deste capítulo enfrentaram a escolha de lembrar. Ambos se esforçaram muito e ambos adoraram. O primeiro recusou a se lembrar e, no fim das contas, adorou diante do altar de um Deus falso. O segundo, ao ouvir o chamado de Cristo para se lembrar dele, adorou o Deus verdadeiro. Amados, que leitura, que capítulo fantástico. Sinceramente, fiquei apaixonado por esse capítulo, desde a história dos 2 homens, onde um escolheu se lembrar e o outro escolheu recusar a se lembrar. E você? Quais têm sido as suas escolhas? Nos momentos de pressão, nos momentos onde o desejo do seu corpo, da sua mente, quer falar mais alto.
que você tem decidido fazer? Lembrar ou esquecer de Deus? Que você possa fazer as melhores escolhas. Amanhã, no nosso 18º dia de leitura, iniciaremos o capítulo 7 com o tema Ele estava presente e permaneceu calado. Eu creio que Deus continuará falando ao nosso coração para a glória de Jesus. Até lá, fica na paz. Tchau.